Você também é mãe? Trabalha em home office e tem dificuldade de manter o seu foco no trabalho e ao mesmo tempo dar tempo de atenção e qualidade para os seus filhos? Eu te entendo. Eu sou Juliana Didier. Eu sou mãe, professora e especialista em organização do tempo para mães. E nesse programa Mães com Mais Tempo, eu ensino você, mãe, a organizar o seu tempo para avançar na sua carreira. E se você não quer perder novos vídeos, já assina aqui o canal e ativa as notificações no sininho. E nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar 2 jeitos simples para você organizar o seu tempo de trabalho, mesmo sendo mãe e trabalhando em home office. Vem comigo! Bom, gente, o vídeo de hoje, ele é a continuação do vídeo da semana passada, de número 25. E eu baseei o vídeo anterior nos meus erros e acertos como mãe e profissional na minha transição de carreira. E para quem está chegando agora aqui no canal, eu, Juliana Didier, fui professora durante 10 anos na Universidade Federal de Pernambuco e me mudei aqui para o Canadá em 2018, quando eu precisei recomeçar minha carreira do absoluto zero. E no vídeo passado, eu expliquei para vocês 3 atitudes que eu mudei na minha transição de carreira para não deixar as minhas filhas se sentindo de lado. Eu tenho 2, hoje com 9 e 12 anos. As 3 atitudes que eu precisei mudar. Primeiro, eu não preciso ser uma mãe perfeita, apenas uma mãe presente. Atitude 2, eu não vou mais dar uma esticadinha no meu horário pessoal só para terminar isso aqui do trabalho rapidinho. Atitude 3, a disciplina é a chave da minha liberdade. E se você perdeu esse vídeo anterior, não se preocupe, que eu vou deixar o link aqui no card, aqui em cima, é só você clicar para assistir agora. E se você quiser assistir só depois, quando terminar esse vídeo, eu também vou colocar o link para você acessar na descrição que fica aqui embaixo do vídeo, tá bom? Bom, nesse vídeo anterior, para você que já está me acompanhando há mais tempo, que assistiu o vídeo, eu prometi para vocês que eu ia contar com mais detalhes como é que eu, Juliana, precisei fazer para organizar ou reorganizar o meu tempo depois de ser mãe e trabalhando em home office. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês 2 situações, tá? Que eu vivi ainda quando eu trabalhava no Brasil, na universidade, e aqui quando eu me mudei para o Canadá. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, o seu gostei aqui embaixo. E se no final você não gostar, tá tudo bem. É só você colocar que não gostou. Fica tranquila que a amizade é a mesma. Bom, antes da gente começar, vamos entender um pouquinho esse contexto. Algumas mães me perguntam assim, Ju, e qual é o melhor momento para eu voltar a me organizar, para trabalhar depois de ser mãe? A resposta, gente, é que depende. Depende de uma série de variáveis e de qual é o seu caso. Mas eu vou dar algumas pistas para vocês. Se você é mãe solo, para ontem você tem que organizar o seu tempo. Se você está em um relacionamento abusivo, para ontem também. Tá? Se você não tem uma rede de apoio, seja um empregado, uma família por perto, mas tem um bom marido, ou seja, você tem um suporte emocional, um suporte financeiro, sem ouvir coisas relacionadas como passar na cara, como a gente diz, com relação a os seus gastos, as suas despesas, etc. Então, você precisa, sim, quanto antes, se organizar, voltar a trabalhar e ganhar o seu dinheirinho também. Agora, de um modo geral, né, resguardadas as particularidades de cada caso, né, a gente, o ideal, né, se a gente puder escolher, se a gente estiver nessa situação em que a gente tem um suporte financeiro e também emocional do nosso parceiro, do nosso companheiro ou companheira, a gente poderia, nesse caso, né, se dar ao luxo, entre aspas, de aguardar até regularizar pelo menos o seu sono, né, e idealmente até os seus filhos fazerem, ou seu filho, sua filha, fazer 2 a 3 anos, porque é uma fase realmente que demanda mais tempo, mais atenção, em que o nível de desenvolvimento dos 1000 primeiros dias, né, como se ficou popularmente conhecido nos últimos estudos, nas últimas décadas na área de pediatria e desenvolvimento infantil, de fato, esses 1000 primeiros dias, eles são a base, né, da formação da criança. Então, se você puder, se você estiver nessa terceira situação de estar num certo conforto financeiro e emocional, essa seria a melhor opção. Mas,
Mesmo assim, depois de passar desses 2 a 3 anos, que o seu sono tiver regularizado, que a criança já tiver uma rotina de sono um pouco mais previsível, embora nunca seja 100% previsível, né, mãe? Você já pode começar a encontrar, né, pequenos blocos de tempo para voltar a estudar. Então, eu tenho, uma aluna minha, por exemplo, a Patrícia, que ela tem 3 filhos, um casal de gêmeos que tem 1 ano e meio. E ela sempre me dizia: "Ju, eu fico muito angustiada de não estar trabalhando, porque eu sempre trabalhei. Meu marido não passa na minha cara nada, questão financeira e tudo, ele tá com 2 empregos, se vira em mil para poder, nos manter, mas é porque eu quero, é porque eu preciso ter a sensação de que eu não estou só 24 horas do meu dia dedicado para os meus filhos, porque isso para mim também é emocionalmente desgastante. Eu queria voltar a ter meu interesse profissional". E, durante o programa que eu acompanhei ela mais de perto, a gente começou a encontrar pequenos blocos de tempo para ela voltar a estudar. Então ela começou a se organizar melhor para dormir mais cedo, sem o celular e acordar mais cedo, voltou a colocar uma caminhada, o que melhorou o foco e a produtividade dela. E ela começou a conseguir não ficar com tanto sono quando os meninos cochilavam e, ao invés dela se entregar às redes sociais quando os meninos cochilavam, começou a estudar em pequenos blocos durante esses momentos de cochilo da tarde dos meninos, dos gêmeos. E outra coisa que ela fez foi, conseguiu, a partir de uma pequena renda que ela gerou, ela repassou parte desse valor para uma irmã dela, ajudá-la, né, uma irmã que mora na mesma cidade, ajudá-la a cuidar das crianças um dia na semana. E aí esse dia na semana ela consegue, focar no estudo dela, focar no trabalho dela. E uma outra coisa que ela fez, um outro bloco de tempo que ela conseguiu, que você vai entender um pouco mais na frente, foi nos sábados de manhã, porque ela tem um escritóriozinho perto de casa, do lado da casa dela, que é o escritório que o marido dela usa para home office, e aí ela disse: "Olha, nos sábados vai ser o meu horário". Primeiro ela começou dizendo que ia fazer uma faxina, só que essa faxina durava 30 minutos e ela ficava 1 hora e meia lá, estudando. E aí depois ela abriu o jogo e disse: "Olha, Eduardo, eu preciso realmente voltar a estudar mais, eu preciso trabalhar, eu preciso, tá sendo muito pouco estudar só meia horinha por dia, ou 1 horinha, 1 hora e meia, que é o tempo que os meninos dormem, às vezes eu preciso dividir o tempo de estudo para terminar alguma coisa da casa, então eu preciso ter mais tempo no sábado, não dá para ser esse corrido só de 1 hora, eu queria ficar umas 2, 3 horas lá no sábado de manhã. Dou o café das crianças, oriento você, deixo eles aqui, mas eu queria que você me desse esse suporte". Então, quando você tem, uma situação em que você consegue ter uma dinâmica familiar com seu cônjuge, com seu companheiro, de você dividir essas tarefas, às vezes o que precisa é você abrir a boca e ter coragem de pedir esse suporte para ele também, se você não, principalmente se você não tem família por perto, principalmente se você não tem empregada, principalmente se as crianças ainda não vão para a escola. Então, essas dinâmicas e essas conversas precisam acontecer, tá? Mas aí o segredo é começar a encontrar pequenos blocos de tempo para voltar a estudar. E se os seus filhos começaram na escola, aí passou a fase da adaptação, adaptação emocional, adaptação da rotina, adaptação das primeiras viroses, né? Aí você vai aumentando o seu tempo de estudo gradativamente, tá? E se você tem uma reserva financeira do seu trabalho atual, você se preparou para tirar uma licença maternidade maior do que a mínima legal, você também pode ainda desacelerar um pouco nos primeiros 2 anos dos seus filhos e depois voltar a retomar os seus projetos. Seja fazendo uma pós-graduação na sua própria área para crescer, um curso de idiomas, ou você mudar completamente de área depois da maternidade. Só não abra mão de forma definitiva da sua carreira. Isso eu acho que é uma coisa que eu sempre vou repetir aqui para vocês, tá? O que você precisa é aprender a organizar o seu tempo e ponderar quais são as suas prioridades. Para algumas de nós, às vezes, a prioridade é ter mais tempo com os nossos filhos. Ju, eu quero ficar até 1 ano. Eu quero ficar os 6 meses da licença, mas eu quero ficar mais 1 ano, mais 6 meses. Minha prioridade agora é dinheiro, porque eu fiquei viúva, porque eu me divorciei, porque eu não tenho rede de apoio, porque o dinheiro está muito curto. Então, minha prioridade agora é dinheiro. Então, às vezes, a gente vai ter que abrir mão de tempo para conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro. Às vezes, a sua variável mais importante hoje é saúde.
Ju, eu tive um burnout, eu estou saindo de uma depressão, eu tive uma crise de pânico, então a sua prioridade hoje é saúde. Então você precisa entender que depois que você recuperar a sua saúde, se reequilibrar físico ou emocionalmente, você vai conseguir reorganizar a sua vida e, consequentemente, seu tempo. Mas a sua prioridade agora é a sua saúde. Então, gente, quando a gente fala de organização do tempo na vida da mãe, não é só sobre ser sempre mais produtiva. É sobre a gente aprender a priorizar ao longo da nossa jornada de mãe, conforme a nossa realidade pessoal, financeira e dos nossos filhos, da idade que eles estão, da fase que eles estão, o que é que a gente vai priorizar, certo? Vamos em frente. Gente, agora vai começar a hora das recomendações. Então, atenção. Agora é a hora de você pegar o quê? Papel e caneta. Pode ser qualquer caderneta, qualquer canetinha que você tiver por aí. Pega, porque as recomendações, as dicas de como você fazer vão começar agora, tá? E se você lembrou de uma amiga que também está nessa mesma angústia que você, aproveita que você está pausando agora, pegando a sua caneta e compartilha esse vídeo com essa sua amiga, tá bom? Vamos lá. 2 jeitos simples para você organizar o seu tempo de trabalho, mesmo sendo mãe e trabalhando em home office. Antes de eu passar para vocês quais foram os 2 jeitos simples, gente, que eu aprendi em 2 momentos diferentes da minha carreira, depois já de ser mãe, eu preciso relembrar e reforçar com vocês 3 coisas fundamentais para quem trabalha em home office, ou seja, para quem trabalha em casa. Muita gente foi forçada a essa realidade na pandemia, durante o lockdown, e se viu desesperada e não sabia o que fazer. Eu fiz várias lives na época do lockdown, porque as minhas amigas no Brasil estavam desesperadas, sem saber como organizar vida, carreira, filho, faxina, faxineira sem poder vir por conta das limitações de deslocamento, do isolamento, etc, etc. Mas eu já estava anos-luz em relação a isso, na frente de muitas amigas brasileiras, porque eu já estava aqui no Canadá desde 2018, sem a minha querida empregada que estava comigo desde que minha filha nasceu, e eu já tinha aprendido como organizar o meu tempo para dar conta de filho, de casa, de trabalho. E ainda nesse vídeo, fica comigo, eu vou explicar para vocês, nas 2 situações, morando no Brasil, tendo um trabalho híbrido, ou seja, uma parte na universidade e outra parte em casa, e como foi que eu organizei o meu tempo hoje aqui, com exemplos práticos para você, tá? Bom, quais são essas 3 coisas fundamentais para quem trabalha em home office ou quem trabalha em casa? Primeira coisa, gente, disciplina é fundamental quando você não tem um chefe no seu pé. Então, tem pessoas que eu preciso dizer para vocês que, por não terem um mínimo de autodisciplina, elas têm muito mais dificuldade de trabalhar em home office. São aquelas pessoas que nasceram, entre aspas, para ser funcionárias públicas. Né? São pessoas que precisam ter alguém que diga: você tem que fazer A, B, C, D, F, G. Você pega às 8, você larga às 17. Então, para essas pessoas que não têm autodisciplina, não têm organização mínima de rotina, fica tudo um caos. Vida pessoal com trabalho, o risco de você ter um burnout é muito maior, o risco de você ter problemas nos tendões é muito maior, porque você fica trabalhando, às vezes, sob muito estresse, porque você se desorganiza e, de repente, você tem que ficar 6 horas no computador para virando noite terminando alguma coisa que você não se organizou para fazer durante a semana, e assim vai. Então, quando é você quem determina os seus próprios horários, quando você não tem um chefe no seu pé, o que é que acontece? Você é quem precisa criar intencionalmente os blocos de tempo que vão ser dedicados ao trabalho, para você, para os seus filhos, para a sua casa. Porque ninguém vai fazer isso por você. Se você não colocar lá que, no meu caso, por exemplo, de 8h45 às 9h15 é minha atividade física, o que é que vai acontecer? Vai entrar reunião, vai entrar arrumar a cozinha, arrumar a casa, adiantar isso, aquilo, outro. Então, meu tempo, Juliana, de autocuidado, né, os meus pequenos blocos que eu tenho ao longo do meu dia, para atividade física, para meditar, para descansar um pouco, eu precisei criar esses blocos e colocar na minha agenda, no meu Google Calendar, no calendário do Google, que é a ferramenta que eu uso e que eu recomendo. Porque se eu não colocar, a vida vai me atropelar. E é isso que acontece com muita gente, que não determina
com a mesma seriedade, a mesma disciplina que coloca para uma reunião, não coloca para cuidar de si. Ou não coloca para cuidar da casa, ou não coloca para cuidar dos filhos. Então é importante, gente, primeira coisa, a disciplina. Segunda, aprenda a diferenciar o ordinário do extraordinário. Como assim, Ju? Gente, organizar uma rotina, seja pessoal, seja de trabalho, é a gente considerar um padrão mais ou menos regular que se repete. Mas tem um detalhe. Para nós que somos mães, a organização do tempo depende de uma variável que não influencia na carreira da maioria dos homens. Exemplos: quando os filhos adoecem, quem é que vai acudir o filho? Quem é que vai dar medicação? Quem vai limpar quando está vomitando, passando mal a noite inteira? Quem é que fica sem dormir uma semana com o filho doente? Quem é que fica dosando os remédios e tendo que colocar na cabeça, na agenda, a quantidade de remédio que tem que dar, de antibiótico, de xarope? Quem é que leva no médico? Se você tem um marido que acompanha e divide isso com você, amém. Coloque seu joelho no chão e agradeça. Mas a maioria das mulheres e mães que eu acompanho, são elas que precisam ajustar a rotina quando os filhos adoecem, quando os filhos não acordam de madrugada, com pesadelo, com o nariz entupido ou passando mal. Somos nós, mulheres, que ficamos menstruadas e passamos 3 dias derrubadas. Somos nós que adoecemos também, às vezes, por conta da sobrecarga mental de gerenciar uma casa e de cuidar de casa, de carreira. Então, a gente precisa entender que organizar o ordinário é importante, mas acolher as situações que saem do ordinário, ou seja, aquilo que sai da rotina, é fundamental, porque se a gente ficar com um excesso de rigor, nos robotizando, seguindo modelos de organização do tempo que você vê por aí pela internet, dadas por homens que não têm nenhuma alteração na vida deles, nem engravidam, nem vão parir, nem amamentam e nem acordam de madrugada quando o filho está doente, é muito fácil. Agora, ser mãe significa você precisar organizar a sua vida em função dos seus filhos também. Então, não caiam nessa. Terceira coisa, somos humanas e não robôs. Tá? Então, a disciplina que eu falei na primeira questão não deve ser sinônimo de rigidez e excesso de autocobrança, gente. Isso foi uma coisa que eu errei muito e que eu detalhei no vídeo anterior. Então, não cai nessa cilada, tá? Então, podemos sim esquecer de algo importante, porque errar é humano. Então, a gente pode sim, num dia de TPM, chutar o pau da barraca. A gente pode sim tirar um dia de folga quando estamos com cólica. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Canadá, na Espanha, em alguns países, você já tem, as mulheres já têm direito de tirar sick day, que é um dia de licença médica, por motivos de estarem menstruadas. 1 a 2 dias elas podem tirar. Né? Então, isso é a gente humanizar o nosso trabalho, e não a gente se escravizar pelo nosso trabalho, tá? E agora a gente vai começar com as nossas dicas. Agora, se você lembrou de alguma amiga sua que também está nesse processo de trabalhar em home office, precisa aprender a se organizar melhor, compartilhe esse vídeo com ela, porque as dicas vão começar agora. Jeito 1, com horário híbrido, ou seja, uma parte no escritório, ou na universidade, ou no consultório, e uma parte em home office, que é a realidade de que muitas mães puderam optar depois da pandemia, principalmente. Tá? Qual é a primeira coisa que você precisa fazer nesse jeito 1? Organize seu tempo de trabalho conforme o local e o nível de prioridade e exercite o foco total. Vou explicar agora com exemplos. Eu fui funcionária pública, professora universitária da Universidade Federal de Pernambuco durante 10 anos. E durante um certo tempo, que foi o mais desafiador para mim, foi quando eu assumi, por 2 vezes, a coordenação do curso. A primeira vez, eu estava grávida. Então, a alteração era basicamente as consultas médicas que eu tinha que fazer, etc. Minha gravidez foi muito saudável, só tive muito sono no primeiro trimestre, então reconheço que eu passei batido em algumas reuniões na reitoria na época, porque eu peguei no sono, né, da fadiga que dava do início do primeiro trimestre. Na segunda gestação, eu já tinha a primeira filha. Então, depois de ser mãe, a banda já toca diferente. E aí, justamente por eu ter que lidar com sono, porque minha filha ainda estava com 1 ano e pouquinho, 1 ano, quando assumi a segunda vez a coordenação, eu tinha que fazer mais em menos tempo. Ou seja, eu tinha que ser mais produtiva, eu tinha que ser mais focada, eu tinha que
idealmente, terminar mais cedo o meu horário para poder encaixar, de chegar, de dar atenção para as meninas no final da tarde para render a minha empregada, eu tinha que encaixar levar na escola, eu tinha que encaixar pegar na escola. Então, eh, quando a gente é mãe, a gente tem menos tempo, a gente tem que fazer do nosso tempo, um milagre praticamente, né, mas em alguns casos, mas o que eu quero dizer, a gente precisa, produzir, não no sentido enlouquecido, né, 3 vezes mais, 10 vezes mais, nunca para, não é isso, mas a gente tem que aprender e entender que, se agora depois da semana eu não consigo trabalhar 8, 12 horas, ou eu não quero, ou eu não preciso, eu vou trabalhar só 6, que foi o que eu optei na universidade, essas 6 horas têm que render como se eu estivesse trabalhando 8. Então, para o meu tempo render, o que é que eu preciso fazer? E aí, primeira coisa que eu fiz, o horário de foco na coordenação, nas minhas aulas e atendimento dos alunos era pela manhã. E aí, o que é que eu fazia quando eu chegava na coordenação, gente? Eu chegava primeiro antes de todo mundo, eu chegava de 7h45, porque eu saía da escola das meninas, mais ou menos umas 7h25, né. Por que essa precisão de tempo? Vou fazer um parênteses para explicar para vocês o que eu fazia. Eu percebi que olhar o WhatsApp quando eu acordava me tirava muito foco. Responder grupo de mães, que é aquele inferno, responder o pessoal da universidade, porque o pessoal de turismo, que o meu departamento era turismo e hotelaria, turismo tinha à noite. Então muitos professores ficavam mandando mensagens à noite, porque estavam ligados no 220, e à noite eu já estava dormindo. Então de manhã tinha um monte de mensagem do departamento, um monte de mensagem de mãe desesperada para saber o que é que tem que levar naquele dia. E aí um certo dia eu disse: "Gente, quer saber de uma coisa? Eu todo dia estou tomando meu café nas pressas, estou saindo correndo contra o tempo, estou puxando as meninas pelo braço, estou dirigindo estressada, tudo isso porque eu estou me distraindo com essa porcaria do WhatsApp. Cada um que gerencia a sua agenda. Eu não vou mais checar isso de manhã, não." E aí eu parei de checar o WhatsApp de manhã. Foi a melhor coisa que eu fiz. Já fica essa dica para vocês. Por quê? Eu comecei a tomar café com mais calma, me acordar com mais calma, olhar para as minhas filhas com calma, saí de casa 10 minutos mais cedo, não pegava o rush nem no elevador, nem na rua, nem na entrada da escola. Depois que eu deixava as meninas, não mais de 7h15, quando já estava tocando alarme, mas de 7h05, 10 minutinhos antes, com calma, tranquila e tal, eu ia para o estacionamento, entrava no meu carro e checava as mensagens do WhatsApp. Aquelas que eu checava antes, quando eu acordava, eu comecei a checar no estacionamento. Parece uma dica simples, mas vê o que acontecia. Primeiro, eu tive essa mudança de fazer o momento da manhã muito mais tranquilo para mim e para as meninas, né, com menos estresse, menos corre-corre, menos atraso. A outra vantagem é porque eu não pegava o horário de rush das mães e dos pais saindo da escola desesperados para ir trabalhar. Eu ficava no carro de 7h05 até mais ou menos 7h25, fazendo o quê? Checando calmamente as minhas mensagens do WhatsApp, aquelas que eu checava antes quando acordava. Quando dava 7h25, o que acontecia? Aquele horário de rush, aquela saída de todo mundo de bolo da escola tinha esvaziado. A 17 de agosto estava maravilha, quem é de Recife sabe, ali em Casa Forte. E aí eu ia para a universidade. 15 minutos eu estava na universidade. Por quê? Eu nem pegava o rush de 7h45, de quem queria chegar exatamente às 8 horas na universidade, ou enfim, em qualquer lugar, e nem pegava o rush das 7h15, que era o horário da saída da escola. Então eu pegava o trânsito muito mais tranquilo também. Hashtag fica a dica se você mora em Recife ou em uma grande capital. Evite o horário de rush matinal, acorde 10 minutos mais cedo ou saia de casa 10 minutos mais cedo e faça esses pequenos ajustes que você vai ver que o seu dia vai começar muito mais tranquilo. Pois bem, o horário, quando eu chegava lá, eu checava os e-mails da coordenação e não fazia nenhum atendimento. 7h45 eu estava lá, o secretário chegava e dizia: "Olha, Carlos, o meu horário agora é esse." Fiz uma organização de horários, coloquei na porta da coordenação, eduquei os meus alunos sobre isso, passei em cada sala de aula, coloquei na porta e disse: "Olha só, gente, eu não respondo e-mail pessoal, eu não respondo Facebook pessoal, meu atendimento é e-mail formal da coordenação, eu estou todos os dias na coordenação, o secretário também, meu horário de atendimento pessoal é esse, esse, esse. Então, nada de ficar contactando por telefone, WhatsApp, esse tipo de coisa. Não, meu horário é este, meus meios de comunicação são esse, tempo de resposta do e-mail é esse." Então, essa simples comunicação e alinhamento de expectativas com os meus alunos já mudou muita coisa. E aí, no horário da manhã, era isso que eu focava.
receber os e-mails da coordenação, filtrar aquilo que precisava ser filtrado, professores, para o secretário, para as coisas que tinham demanda de tempo rápida, filtrava tudo, filtrava os e-mails que eram relacionados às minhas aulas em si, dúvidas dos alunos, preparação de aula, marcação de visita técnica, etc., para que eu checasse somente à tarde, porque à tarde era o horário que eu reservava para cuidar da preparação das minhas aulas. E aí, o que é que eu fazia mais de manhã? Dava as minhas aulas na universidade e fazia os meus blocos de horário de atendimento presencial dos meus alunos, na coordenação. Voltava para casa, pegava as meninas na escola e almoçava com elas. No horário da tarde, eu tinha o suporte, nessa época, da minha empregada. E aí eu dizia, olha, Ivone, quando chegar em casa, esquece de cuidar de limpeza de casa e de almoço. É focar nas meninas, tá? E aí ela ficava com as meninas, colocava para tirar um cochilo, depois descia para brincar no parquinho, etc. E aí, nesse horário que ela descia, eu ficava super focada, sem celular me atrapalhando, fazendo o quê? Focando, enfurnada no quarto, porque na época eu não tinha escritório, eu tinha mudado de apartamento, então eu tinha uma mesinha que eu encaixei dentro do quarto. Eu pedia para a empregada ficar com elas e até às 16 eu preparava a aula, respondia e-mail de aluno, respondia material, corrigia trabalhos, preparava a aula, enviava e-mails para organizar visitas técnicas, etc. Tudo que fosse relacionado à preparação de aula, correção de trabalho, e-mails dos meus alunos, das minhas turmas, tudo isso eu fazia à tarde. Se eu recebesse algum e-mail da coordenação, eu colocava na pastinha coordenação e só resolvia isso no dia seguinte. Então, o que é que acontecia, gente, com todo esse processo de não me distrair com o celular e não entrar numa atividade que não era daquele horário? Ter essa clareza me ajudou a ser mais produtiva. E aí, ao ser mais produtiva e também ao economizar no deslocamento, o que importa muito na cidade como Recife, de voltar para a universidade, trabalhar na minha sala à tarde e, ao invés disso, trabalhar em casa, eu consegui, ao invés de largar às 17, terminar as minhas atividades às 17 ou 18 horas, eu terminava às 16, 16h30. E aí, essa economia do horário do almoço, no transporte, etc., eu me dava o direito de terminar uma hora antes, né? Já que eu começava também de 7h45 na coordenação. Então, isso, gente, esse conjunto de proteção do meu foco, né? Com distrações de WhatsApp, com distrações de redes sociais, e ter clareza sobre quais são as atividades que eu quero fazer de manhã, quais são as atividades que eu quero à tarde, e onde é que eu posso economizar o meu tempo em coisas que não são essenciais, né? Isso fez com que eu aprendesse a ser mais produtiva, mesmo sendo mãe, né? E conseguir terminar meu trabalho mais cedo. Tá? Então, tudo isso me ajudou também, gente, a não encher minha cabeça de problemas, né? Misturando contextos, né? Então, a gente não percebe, mas isso é muito danoso para o nosso foco. Você está fazendo uma coisa aqui, um relatório super importante, entra uma notificação do WhatsApp. Aí você está respondendo e-mail super importante, entra uma notificação de um assunto pessoal. Aí daqui a pouco entra não sei o quê. Então, se você não protege o seu foco de distrações digitais, de distrações externas, no meu caso de alunos entrando o tempo inteiro, que era assim no início, eu disse, não, gente, a porta fica fechada aqui da coordenação, fale com o secretário, o meu atendimento presencial no horário de tal a tal, não é no horário que vocês querem, não. Eu também tenho outras coisas para fazer da coordenação. Então, é um processo, primeiro, de reeducação, que você tem que fazer para se proteger. E dois, um processo de reeducação com as pessoas com as quais você trabalha. Seja aluno, sejam clientes, sejam subordinados, sejam pares, sejam gerentes. Você precisa criar mecanismos para você proteger e as pessoas respeitarem os seus blocos de tempo também. Tá bom? Bom, dicas dadas, inclusive sobre esses horários de como eu mudei para checar o WhatsApp. Vamos agora para o jeito 2. Qual foi o segredo para me organizar? Trabalhando 100% em home office, aqui já no Canadá, sem empregada, sem escola, etc. Eu precisei aprender a organizar em blocos de tempo. Gente, entendam, ter liberdade para trabalhar na hora que se quer em home office e onde você quer pode ser uma mega cilada se você não tiver uma organização clara do seu tempo em blocos e um mínimo de disciplina, que foi o que eu falei antes, tá? Então, exemplos do que é que eu, Juliana, faço hoje e que você pode se inspirar e adaptar para a sua realidade, para o seu contexto e para a sua vida. Eu me acordo de 5h30 da manhã.
Mas por que que eu consigo acordar de 5h30? Primeiro, porque meu cronotipo é matinal. Segundo, porque eu desligo meu celular às 7h30 da noite e eu coloco a minha filha caçula, que hoje está com 9 anos, para ir dormir entre 8h30 e 8h45. Ou seja, 9h30, que é o horário que eu preciso estar dormindo para conseguir me acordar bem às 5h30, para dormir 8 horas, é o horário que eu costumo estar na cama. Se eu não pegar no sono quando coloco ela para dormir, né, minha gente? É claro, que é uma coisa clássica de nós mães. Outra coisa que eu não faço, gente, eu não uso o celular antes de dormir. Eu deixo fora do quarto, carregando na sala, não deixo nem dentro do banheiro. E não uso para acordar, nem muito menos para colocar o botão adiar, snooze, né, que a gente chama em inglês. Então, aquele soneca é uma coisa que eu não uso há anos. Aquilo é um vício comportamental terrível. E aí você pode perguntar, e o que é que você usa então, Ju? Eu uso isso daqui, ó, gente. O Google Nest, que é um comando de voz, como Alexa, como o da Apple também temos aqui em casa. Então, isso daqui, um comando de voz, você pode colocar, no meu caso, eu coloco um alarme recorrente, ou seja, eu não fico lá mais me auto-enganando como eu fazia antigamente. Ah, eu tô cansada, hoje eu vou botar para 6h30. Ah, eu tô com muito sono, o menino me acordou ontem, vou botar para 7h30. Ah, hoje eu vou botar para 5. Gente, parei. Parei com isso, depois que eu comecei a estudar sobre esse assunto e vi que toda a recomendação dos especialistas de sono é para regular seu ciclo circadiano, você precisa ter regularidade na hora de acordar. Então, eu parei de negociar comigo mesma e coloquei um alarme recorrente, ou seja, eu nem programo todos os dias, ele já fica programado automaticamente para 5h30 da manhã de segunda a sábado. Pronto! Parei com essa história de som mais um pouquinho e aprendi a ligar o chega de desculpas. Como é que eu organizo esses blocos de trabalho? 45, 60 ou 90 minutos, ou frações disso, conforme o tipo de atividade. Se uma reunião de equipe vai ser 1h30, 90 minutos, eu boto lá. Se vai ser uma aula de 1h30, boto lá. Se é uma entrevista que vai ser 45 minutos, ok. Se é uma live, 1 hora, ok. Então, você vai ajustar esses blocos para a sua realidade, mas você precisa determinar esses blocos e cada vez mais, cada vez que você for praticando mais, que é o que acontece com as minhas alunas, você vai tendo mais capacidade de refinar essa estimativa do tempo, de quanto você vai gastar para preparar, no meu caso, um roteiro de um vídeo, gravar um vídeo, preparar uma aula e assim por diante, tá? Então, alguns exemplos para vocês perceberem. Um dos blocos que eu faço, o bloco 1, é de 6 às 6h45. O que é que eu faço? Faço minha leitura bíblica, oração, tomo um café e faço um estudo, curso online ou, dependendo da situação da época, checar e-mails e mensagens do WhatsApp no computador. E o meu celular ainda desligado em outro cômodo. Quando eu chego da escola das meninas, vou para a garagem, subo na minha bike e faço uns exercíciozinhos de peso. Antes de começar a trabalhar, eu termino de organizar a cozinha, porque eu evito acumular pratos, e coloco as roupas na máquina de lavar. São duas coisas que eu faço todos os dias: lavar roupa e cuidar dos pratos. Meu segundo bloco geralmente vai de 9h30 até umas 10h15. E aí é foco total, sem celular, sem notificações, eu deixo meu celular no modo avião. E aí eu faço esses blocos de atividades que são estabelecidas previamente, que eu faço no meu planejamento semanal todo sábado. Dica extra, gente, para quem é mãe e trabalha de home office. Programe esses blocos de trabalho com intervalos de 15 minutos para você adiantar mini tarefas domésticas ou tirar um pequeno intervalo para você fazer uma maquiagem para uma reunião, para você colocar uma roupa para secar, para você tirar os lixos da casa, para você fazer um lanche, para você alongar os músculos, né? Se levantar da cadeira, circular um pouco na casa, falar com um pet, no meu caso que eu tenho um cachorro. Então, são estratégias que você pode fazer. Bloco 3, 10h30 às 11h30, 60 minutos. Bloco 4, de 11h30 às 11h45, que é quando, às vezes, eu pego para responder as minhas mensagens no WhatsApp. Depois eu tiro intervalo para almoço, que é de 11h45 até 1h30 da tarde, e faço minha caminhada com o meu cachorrinho, ouvindo música, ouvindo podcasts. Depois de 1h30 às 2h, eu faço o que eu chamo de descanso sagrado, que é uma meditação, um cochilo e um café. No melhor dos dias, eu consigo tirar os 30 minutos e fazer esse combo. E tem dias, gente, que não dá. Eu tenho que adaptar. E aí eu só faço 10 minutos ou 5 minutos de meditação, tomo um cafezinho, como ontem, por exemplo, que eu tinha um horário no salão com a minha filha. Bloco 5, 14 às 14h30, é um bloco de atividades que não exigem tanto foco, como checar e-mails. Porque apesar das meninas estarem na escola, gente, eu tenho uma queda de energia nesse horário. E aí eu vou deixar, para a gente finalizar o vídeo de hoje, uma dica para vocês.
Nem todo horário é igual para todas as pessoas. Nós temos um ritmo interno com níveis mais altos ou mais baixos de energia, gente. Então, eu vou colocar para vocês na descrição um link de um teste online validado para você saber qual o seu cronotipo, se você é matutina, vespertina ou intermediário, tá? É um questionário clássico que foi criado para essa finalidade, é chamado teste Horn-Rosenberg, que foi validado por um neurocientista brasileiro, John Araújo Fontinelli, tá? Professor da Federal do Rio Grande do Norte. Então, vou colocar para vocês o link da reportagem que foi publicada, uma versão simplificada na revista Saúde, tá? Então, é um mito, gente, achar que você tem que se acordar às 5h30 igual a mim ou igual a outras pessoas que você vê na internet para ser mais produtiva. Isso não é imprescindível. O que você precisa é se organizar para proteger o seu foco de distrações nos seus momentos nobres. Então, são essas dicas que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. E para você continuar aprendendo mais como se organizar, como organizar seu tempo para avançar na carreira, se inscreva no canal e ative as notificações. E agora, para a gente fechar o vídeo, a hora da revisão. O tema de hoje foi 2 jeitos simples para organizar o seu tempo de trabalho, mesmo sendo mãe e trabalhando em home office. Hora de pegar papel e caneta para anotar se você ainda não pegou. Jeito 1, com horário híbrido, escritório e home office. Organize o seu tempo de trabalho conforme o local e o nível de prioridade e exercite o foco total. Jeito 2. O segredo para se organizar trabalhando 100% em home office é blocos de tempo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E se você quiser que eu te ajude mais, escreve nos comentários qual é a sua maior dificuldade para organizar o seu tempo para crescer na carreira depois de ser mãe, tá bom? Abraços quentinhos para você diretamente aqui no Canadá e um abraço também da nossa querida pedidora de abraços. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!